Boa noite, eu, Irlane e o Josenildo vamos falar um pouquinho sobre o sistema Bitsdan. Então, o sistema Bitsdan, ele teve por objetivo, desenvolver um sistema de criação dos esfregaços de Papa Nicolau, que representaria a interpretação citológica de um modo claro e relevante para o clínico. Então, foi abordado três princípios fundamentais, né? O primeiro foi a terminologia, que deve, comunicar informações clinicamente relevantes a partir do laboratório para o clínico. O segundo, a terminologia, ela deve ser uniforme, razoavelmente reprodutível entre diferentes patologias e laboratórios, e deve ser também bastante flexível para se adaptar a uma grande variedade de situações laboratoriais e localizações geográficas. E por fim, a terminologia ela deve refletir a compreensão mais atual de uma neoplasia cervical. Então, esses princípios, eles embasam, todas as disfunções, todas as propostas de uma terminologia no sistema, Bitsdan. Analisando a linha do tempo, onde deu início em 1988 e o último foi em 2014, e a principal e a mais importante, que devemos saber o que houve, o porquê, na verdade, houve uma nova formatação, em 2014. Primeiro, foi pela introdução do médio líquido, depois foi pelo co-teste e após foi uma mudança de uma terminologia histopatológica, que então estavam divididos, a citologia. Dentro da citologia já se falava, que em relação a lesões intraepiteliais, e já na patologia ainda se falava em neoplasia intraepitelial. Então, isso sempre trazia muitas dificuldades para o clínico e a população em geral, O quarto foi pela aprovação e implementação das lacunas, e atualização com a terapêutica, Dentro desse sistema temos, o local da amostra, o tipo de amostra e principalmente, e super importante, a adequabilidade da amostra. Então, por quê? Porque durante muito tempo, muitos anos, foi visto muitos casos falso negativos, porque eles trabalhavam com materiais, que não apresentavam, o mais importante, que seria a junção escamo-colunar. Mas com a introdução desse sistema e também com a exigência de que havia uma informação precisa de que essa junção escamo-colunar está representando a presença de células escamosas, células metaplásicas, células glandular, que são endocervicais, endometrial e o segmento inferior. Então, esse é o ponto principal, E também quando há, na verdade, uma rejeição de uma amostra, nós devemos
dizer o porquê houve essa rejeição, né? Seguindo, a gente tem a categorização, né, da amostra, né, dizendo se é negativo para a lesão ou células epiteliais anormais, né, e sendo escamosa ou glandular, né. Em relação à interpretação, quando se fala de variações celulares não neoplásicas, sendo elas metaplásica escamosa, alterações serotóticas, metaplasia tubal, atrofia, alterações relacionadas à gravidez, né? Também nas alterações benignas reativas, que envolvem inflamação, o reparo típico, a cervicite folicular, a radiação e o dispositivo intrauterino, né? Os organismos que pode ter, né, pode apresentar, como tricomonas vaginalis, cândida, vaginoses bacterianas, entre outros, né? Também quanto às anormalidades, né, em células epiteliais, sendo células escamosas atípicas, de significado indeterminado, ou excluindo uma lesão intraepitelial de alto grau, né, sendo também uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau, ou baixo grau, ou alto grau, mas não descontando uma invasão, né, ou um carcinoma escamoso. Temos também as células glandulares atípicas, sendo endocervicais, endometriais ou glandulares, e o adenocarcinoma, né, podendo ser adenocarcinoma endocervical, adenocarcinoma endometrial e adenocarcinoma extrauterino. Bom, boa noite. Dando continuidade à apresentação do trabalho, no caso eu e a colega Irlane, sobre o sistema Betsdan. O sistema, no caso, ele foi proposto duas categorias citológicas de classificação no que se diz respeito às alterações atípicas celulares do epitélio. No caso, ressaltando o grau de acometimento dessas células. O que era antes classificado como a displasia leve passou a ser considerado como lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau. E no caso, pacientes que são acometidas por lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, essa lesão ela é recomendada a repetição de citologia em 6 meses, e depois, se tiver o exame tudo ok, a paciente volta para a rotina de rastreamento normal. Se a lesão não tiver igual ou tiver agravado, deve ser encaminhado para a colposcopia, e se usa algum tipo de achado anormal, sempre encaminhar para a biópsia. Normalmente as biópsias são feitas mediante um laudo usado da colposcopia mesmo, e as demais rotinas após esse laudo chegar vão ser definido qual tipo de serviço vai ser encaminhado para essa paciente, ou seja, direcionado a um serviço especializado. E quanto às displasias moderada, acentuada, elas passaram nesse novo sistema a ser chamadas foi denominada, no caso, de lesões intraepiteliais de alto grau. Quando é diagnosticada a paciente com lesão intraepitelial escamosa de grau alto, nesse caso ela já é encaminhar a paciente para fazer uma colposcopia com urgência. Geralmente o que acontece nem toda lesão escamosa de alto grau ela é possível de uma neoplasia.
A grande maioria dessas lesões, ela pode terminar ou tem uma regressão espontânea, mas existe um percentual que não vai haver um regresso. E aí o segmento vai ser ditado pelo resultado da colposcopia. Então, no caso, quando é deparado com a lesão intraepitelial escamosa de alto grau, já se faz o encaminhamento direto e não pede mais outro tipo de solicitação de exames. E logo depois temos as lesões intraepitelial de alto grau, não podendo excluir microinvasão ou carcinoma epidermoide invasor. Nesse caso, digamos que o agente está no topo do problema. Ele é encaminhado para a colposcopia. A atenção deve ser especializada com urgência e muito provável com a biópsia. A partir dessa biópsia vai fazer a conduta da mulher em relação das medidas e segmentos de tratamento. Logo depois tem um endocarcinoma in situ e invasor. No caso é feita a mesma conduta do anterior, com atenção redobrada e mais ágil. Portanto, podemos concluir que essa nomenclatura da nova terapia diagnóstica do sistema de Bethesda mostra a importância da conduta e o tratamento e o descobrimento dessas anormalidades epiteliais. Tendo assim, a gente tem que ter a atenção redobrada de cada análise das pacientes.